Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: o príncipe do poder do ar cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, a fim de que não vejam, ainda que ouçam. A palavra é como que parábolas. Tendo olhos não podem ver, tendo ouvidos não podem, ainda que ouçam, não penetra no seu íntimo por conta de não ter uma mente renovada, assim como um coração petrificado, aonde não se converte o coração de pedra para um coração de carne, e tampouco permite a habitação como morada, templo do Espírito Santo, porque as atitudes estão sempre a entristecer, a fim de chegar ao ponto de extinguir. A palavra diz que é como apagá-lo. Aqueles que rejeitam e ficam mergulhados em densas trevas por pensar que aquilo que sabem é que é correto. Aqueles que seguem dogmáticos. Antes, aquele que segue segundo o Espírito segue sendo transformados numa mentalidade em Cristo, onde sabe que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A liberdade que Jesus Cristo nos concede usamos sempre para edificação, tanto individual como mutualmente, exortando no dia chamado hoje, a fim de que venhamos permanecer sempre constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, porque jamais aquele que é iluminado queira se mergulhar em densas trevas, uma vez que experimenta a perfeita e agradável vontade de Deus, através da condução do seu Espírito, e aquele que persevera, permanece. Aquele que experimenta jamais queira retroceder na ignorância de outrora, mas antes, buscando sempre o aperfeiçoamento, o crescimento do Espírito. Funciona, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sempre a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe contra a carne. A palavra diz: aquilo que sei que devo preparar, aí é que não prepara. Aquilo que sempre deveria permanecer segundo a verdade acaba se opondo à verdade. Aquele que dá lugar para a carne está sobre a ira e indignação do Senhor, mas aquele que está segundo a condução do seu Espírito são aqueles que permanecem dando lugar para o Espírito, e aonde há o Espírito há liberdade para aquilo que é para edificação, jamais para destruição, até mesmo para aqueles que estão sendo exortados, aonde a palavra diz que no início se gera desgosto, mas se permanecerem a ouvir e se for da permissão do Senhor, com o tempo há um resultado, e aqueles que alcançam esse resultado por experimentar passam a seguir a Jesus Cristo, assim como nós o seguimos, sendo seus imitadores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.